Bom dia. Obrigado por dar este espaço ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Equador, na consulta pública sobre a localização da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 em Portugal. Queria felicitá-los por ser o único país europeu a realizar este tipo de consulta. Um dos desafios identificados na realização dos ODM é a ausência inicial de apoio popular e envolvimento das comunidades. A localização dos ODM, pelo menos no seu conceito, só começou depois de 2005. Na evolução intercalar dos ODM em 2008, houve uma clara indicação de que a realização dos ODM não era apenas uma busca de ações para melhorar as estatísticas nos respectivos setores, mas um processo de longo prazo que requer uma apropriação concertada e responsável, a nível local, do funcionamento das instituições locais e a sua sustentabilidade. Este relatório apresenta a frase localização dos ODM. Uma das lições aprendidas com o processo de realização dos ODM é que, se quer alcançar importantes objetivos e desafios da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, como a erradicação da pobreza, a redução da desigualdade e da exclusão e alcançar a sustentabilidade ambiental, isto vai depender de uma forte ação local, com apropriação e liderança, incorporada de um sistema bem coordenado de governação a vários níveis. Qualquer nova agenda do desenvolvimento só impactará a vida das pessoas se aplicada com sucesso a nível local. Os governos locais são o principal ponto de contacto institucional para a maioria das pessoas e, portanto, são fundamentais para garantir que qualquer política de desenvolvimento futuro concentre-se em pessoas e comunidades. Da mesma forma, os governos locais têm uma forte legitimidade e representação, dado que eles são eleitos diretamente pelos cidadãos e proporcionam espaços para a participação ativa do público. O envolvimento das pessoas não só é importante, como também uma expressão das aspirações de desenvolvimento, mas também para garantir a prestação de contas, uma representação inclusiva, bem como a qualidade e sustentabilidade dos processos de desenvolvimento. Enquanto a primeira fase da consulta pós-2015 se concentrou nos problemas potenciais e áreas a serem incluídas numa agenda pós-2015 para o desenvolvimento, o como programar e os meios de programação estão agora a tornar-se cada vez mais importantes. Há uma demanda crescente de Estados-membros para ideias e itens relacionados a temas específicos e a como construir a agenda de trabalho. Portanto, numa segunda fase de consultas, o diálogo contínuo sobre a agenda pós-2015 incidirá sobre os 6 temas seguintes: a localização da agenda para o desenvolvimento pós-2015, o reforço das capacidades e das instituições, o monitoramento participativo e novas formas de rendição de contas, as parcerias com a sociedade civil para a sua execução, as parcerias com o setor privado para a sua execução e a cultura e desenvolvimento. O Equador foi um dos países onde a primeira ronda das consultas nacionais pós-2015, entre o final de 2012 e o princípio de 2013, foi desenvolvida. 75 consultas foram realizadas, na maioria das províncias, 15 de 24, com grande participação de pessoas físicas e entidades, mostrando o interesse e a vontade do país de tomar em conta a voz e a opinião dos cidadãos dos mais diversos e remotos territórios. Na primeira ronda de consultas no Equador, fizeram-se 75 consultas diretas, com a participação de 3.674 pessoas em 15 províncias, que variaram entre eventos nacionais temáticos e seminários locais. A este número somaram-se 3.767 pessoas que participaram através da pesquisa online My World 2015. O Equador tem uma larga tradição de governos locais que executam processos de desenvolvimento local com a participação ativa e permanente dos atores territoriais, em coordenação com as políticas e prioridades nacionais. Além disso, as autoridades locais estão agrupadas em grêmios que têm uma forte presença internacional em organizações regionais e globais. O Sistema das Nações Unidas no Equador, através de uma parceria com a Secretaria Nacional de Planeamento e Desenvolvimento, contribuiu para a conclusão do documento Atlas das Desigualdades, que identificou as principais desigualdades no país a partir de um estudo dos principais indicadores de desenvolvimento humano a nível provincial, municipal e paroquial. O Equador é um dos 15 países piloto em todo o mundo que vai realizar as consultas pós-2015 sobre a questão da localização da Agenda de Desenvolvimento. O Equador, juntamente com a Itália e com a Gana, é um dos 3 países de acolhimento a nível mundial
que vão liderar este processo de consulta sobre a localização, coordenando um relatório com recomendações sobre este tema e que será remetido ao Secretário-Geral das Organizações das Nações Unidas para a execução da Agenda pós-2015. O processo de consulta sobre a localização da Agenda pós-2015 no Equador está a desenvolver-se através de dois instrumentos. Por um lado, uma consulta a ser realizada em 7 seminários territoriais e locais, cobrindo todas as regiões do Equador, como a costa, os Andes e a Amazónia, e com representantes da sociedade civil, do setor privado, de governos locais, do governo nacional e de representantes da economia social e solidária. O segundo instrumento são pesquisas que contêm 8 questões-chave que são realizadas através de uma amostra representativa de governos locais do país, entre eles 13 províncias, 47 municípios e 80 paróquias rurais. Na cerimónia inaugural do lançamento da segunda ronda de consultas, o Secretário Nacional de Planificação e Desenvolvimento identificou 5 grandes desafios e lições aprendidas pelo Governo na territorialização das metas de desenvolvimento, que estão a servir como aporte para a análise e discussão nas consultas territoriais. Estes são: o território é a base do desenvolvimento. É essencial localizar metas nacionais de desenvolvimento. É importante localizar o investimento público. É necessário ter um modelo de gestão territorial que harmonize a descentralização e a desconcentração. É preciso harmonizar no território a política e gestão nacional com a política e gestão local, respeitando todos os seus âmbitos e as suas autonomias. Uma das lições aprendidas com o processo de realização do ZOMBDM é que, se quer alcançar importantes objetivos e desafios da Agenda pós-2015, isto vai depender do desenvolvimento de uma forte ação local, com a posse e liderança local, incorporado num sistema de governança multinível coordenado. Qualquer nova agenda de desenvolvimento só impactará a vida das pessoas se aplicada com sucesso ao nível local. O envolvimento das pessoas não só é importante, como também uma expressão das aspirações de desenvolvimento, mas também para garantir a rendição de contas, uma representação inclusiva, assim como a sua qualidade e sustentabilidade. Os governos locais, provinciais e regionais são o principal ponto de contacto institucional para a maioria das pessoas e, portanto, são fundamentais para garantir que qualquer política de desenvolvimento futura vai se concentrar em pessoas e comunidades. Da mesma forma, os governos locais têm uma forte legitimidade e representação, dado que são eleitos diretamente pelos cidadãos e proporcionam espaços para a participação ativa do público. O objetivo deste processo de consulta no Equador é fomentar um diálogo inclusivo a nível nacional e territorial sobre os meios de alcançar a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 a nível local, mas também como alcançar os seus objetivos. O elemento principal é identificar soluções a nível local, reforçando a importância da dimensão local do desenvolvimento e validá-las com instituições nacionais. Também se pretende que este processo de consultas territoriais contribua para o debate nacional sobre a execução territorial e local de metas nacionais de desenvolvimento e a articulação de prioridades. Para que os territórios e instituições locais possam desenvolver todo o seu potencial para apoiar o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento nacionais e internacionais, existem vários elementos fundamentais que devem ser considerados e discutidos nas consultas territoriais, tais como a descentralização, a relação entre o Governo Nacional e os governos locais, a capacitação das instituições locais, um esquema previsível de recursos que são entregues aos governos locais, a prestação de serviços especiais por parte dos governos territoriais e a mobilização de receitas locais. No Equador, as consultas serão conduzidas nos territórios pelos governos autónomos, atingindo todos os segmentos da sociedade, incluindo os grupos prioritários como os jovens, as mulheres e as pessoas com discapacidades, basando-se para a sua execução em mecanismos de governança participativos e inclusivos, assim como existentes. Uma vez mais, muito obrigado por este tempo e que tenham uma continuação de um bom dia.